Questão 4. Questão 4. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, letra A, há regra expressa acerca da vacatio legis para a vigência de lei no Brasil e em estados estrangeiros, sem possibilidade de alteração. Então, a regra expressa acerca da vacatio legis para a vigência de lei no Brasil, sem possibilidade de alteração, acho isso um pouco improvável. Sem possibilidade de alteração. Ocorrendo nova publicação de texto de lei destinada à correção, não há alteração do prazo? Ah, sim, altera o prazo. Havendo expressa previsão, admite repristinação do direito brasileiro. Perfeito, havendo expressa previsão, admite a repristinação do direito brasileiro. Correta, C. Posso até dar like já. D. Não se consideram novas as meras correções do seu texto? Sim, tá errado. Consideram novas, sim. Se for de texto já em vigor, são novas leis. Se for de texto já em vigor, já são novas leis. Artigo 1º, parágrafo 4º. A correção de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Letra E. Não são admitidas leis com vigência temporária em respeito à segurança jurídica. São admitidas leis temporárias, sim. Vamos só ler a letra A para a gente memorizar, relembrar e viver. Artigo 1º, letra A. Salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Ou seja, a questão estava falando assim, a regra expressa para a vigência no Brasil sem possibilidade de alteração. A regra expressa da vacatio legis para a vigência de lei no Brasil e nos estrangeiros, sem possibilidade de alteração. Era isso que a letra A falava. Mas é mentira, porque está escrito assim, salvo disposição em contrária, ou seja, pode haver alteração. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicado. E nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, vacatio legis no Brasil, 45 dias depois de oficialmente publicada, e no estrangeiro, 3 meses depois de oficialmente publicada. Continuando. Letra B, se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação do seu texto, antes ela, lembra, considerada no novo prazo, destinada à correção, o prazo desde o parágrafo anterior começa a decorrer da nova publicação. Letra C, repristinação. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. A Unesp adora essa questão. Letra D, também a Unesp adora. As correções de texto de lei já em vigor são lei nova, tá? De já está em vigor são lei nova. E letra E, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Ou seja, se não for lei temporária, como está falando a lei? A questão estava falando que não existia lei temporária. Existe sim. Então, perfeito. Já entendemos tudo da questão 4.